Deus supremo do hinduísmo é Brahma. Brahma, ele é o cabeça de uma trindade, de uma trindade de Deus que compõe Vishnu e Shiva. Só que dos três, Brahma é o superior. Na Índia, dizem os estudiosos, mais de 300 e outros dizem mais de 3.000 deuses. Um hindu, ele pode também associar-se à fé cristã. O fato do hinduísmo ser politeísta e o cristianismo, bem como o judaísmo, que é a religião de onde ramifica o cristianismo, serem monoteístas, acontece então um choque de ideias. Então, não dá para você ser hindu e você ser cristão. E, com isso, eu chego a uma conclusão. Brahma e Yahvé, que é o Deus hebraico, que também é o Deus cristão, eles não são a mesma pessoa. E será que Alá é o mesmo Yahvé? Ao contrário de Alá, que não é um Deus de amor, o Deus dos cristãos amou o mundo de tal maneira que dá o seu filho para resgatar a raça humana. A fé muçulmana não crê que Alá manifeste-se à sua criação. Os homens não têm acesso a Alá. Então veja, Deus se manifestou a homens, se revelou a homens ao longo da história, a Abraão, a Moisés e tantos outros líderes, profetas. E por último, ele manifesta-se corporalmente, encarnado na pessoa de Jesus Cristo. É isso que nós cremos. O Deus islâmico, Alá, não é o mesmo Deus cristão. No Brasil é muito forte e cresce muito a fé kardecista, ou seja, a fé na doutrina espírita sistematizada por Allan Kardec. Inclusive, o kardecismo ele se apresenta como o espiritismo cristão. Mas será que o Deus da Bíblia é o mesmo Deus kardecista? Vamos ver. A doutrina kardecista, ela ensina que Deus, na sua essência, na sua verdade, ele não pode ser percebido pela raça humana. Somos incapazes, então, de receber uma revelação plena de Deus. Nós temos, então, fragmentos da verdade de Deus manifesto entre tantas religiões, entre elas o cristianismo. Então, por exemplo, na fé kardecista, o Deus que se revelou a Moisés, que se revela mais grandiosamente em Jesus, é o mesmo que é revelado por Allan Kardec, só que numa revelação superior. E esse Deus kardecista, ele não impõe regras, não impõe restrições. E uma vez que não impõe regras, nem impõe restrições, não há também punição. O que se prega é o amor como o norte da vida. Então você tem que amar as pessoas. Você não pode causar o mal ao seu semelhante e isso ser tolerado por Deus. Mas normas, mais imposições, limites, eles não creem nisso. Consequentemente, não há uma punição. Agora vejamos o que a Bíblia diz. Em Marcos capítulo 10 tem aquela história do jovem rico. Ele chega para Jesus e pergunta: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta: você conhece os mandamentos? E ele diz: eu os cumpro desde a minha juventude. Então Marcos capítulo 10 revela que existem ordenanças, existem regras que foram dadas por Deus para a raça humana. Isso contraria a doutrina espírita. Em Mateus capítulo 25,
fala de julgamento, que um dia chegaremos àquilo que culturalmente chamamos de juízo final, que também está bem mais nitidamente falado no livro do Apocalipse, e que nesse dia haverá uma prestação de contas de nossa vida, de nossa conduta, e serão então separados, a raça humana será separada entre aqueles que viveram de acordo com a vontade de Deus e aqueles que não viveram. Com isso, a Bíblia entra em choque com a doutrina kardecista. E lembre-se que eu disse que se há divergência de doutrinas, não se pode estar falando do mesmo Deus. Aliás, uma outra doutrina que é muito forte, talvez a grande espinha dorsal do kardecismo, do hinduísmo também, e de tantas outras religiões, mas no kardecismo ela está bem sistematizada, é a doutrina do karma. É a crença na reencarnação, em que nós reencarnamos várias vezes, até que nós cheguemos a um nível de espiritualidade evoluído, aquele nível que é aceito por Deus. Jesus, por exemplo, seria o grande exemplo de espírito iluminado. Jesus teria vindo ao mundo, segundo a doutrina kardecista, para ser o grande exemplo de ser humano que todo mundo deve buscar, deve almejar. E mostrar o exemplo do amor, o grande exemplo de amor. Foi isso que Jesus veio ensinar, o amor. E não é isso que a Bíblia ensina. Jesus veio ensinar amor? Sim, veio também. Mas a Bíblia diz que Jesus é o Deus encarnado que veio habitar em nosso meio. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era a palavra, ou verbo, é uma expressão grega referente à força criadora, era a palavra, ela estava com Deus e ela era Deus. No versículo 12 diz: e essa palavra criadora se fez carne e habitou no nosso meio. Em João 10:30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então Jesus não era apenas um espírito iluminado, ele era o próprio Deus que veio ao mundo cumprir uma missão. E que missão foi essa? Ensinar o amor? Não. Veja só. Em Mateus capítulo 20, vou ler para você, versículo 28, Mateus 20, 28, Jesus diz: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Mateus 20, 28. Então Jesus disse que tinha uma hora, o propósito para que ele veio. E aqui em Mateus 20, 28, ele diz o porquê dele vir: para dar a vida em resgate da raça humana. Essa foi a missão de Jesus. Por quê? Porque você nascer, viver, morrer, reencarnar, e aí nessa reencarnação purificar, purgar os pecados passados, aí viver, morrer de novo, e na próxima vida, quando reencarnar, purgar os pecados dessa segunda vida e aí ir reencarnando até chegar num nível de perfeição. Isso não é doutrina cristã. A Bíblia diz que o homem por si só, ele é incapaz de se auto-redimir. Foi preciso que Jesus viesse para redimir aqueles que sozinhos não podiam fazer isso. Vou ler uma passagem para você. Vamos lá. Efésios capítulo 2, verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. A redenção da raça humana era impossível ao homem, porque a paga do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá, diz o livro de Romanos. Jesus veio não para ser um exemplo de amor, mas para morrer por nós. Conclusão: a doutrina espírita não é harmoniosa com a doutrina cristã.
Seja você católico, seja você evangélico. Se você é católico ou você é evangélico e tenta harmonizar os seus princípios com a fé espírita, você está equivocado. Eu acho interessante no livro Crer ou Não Crer, do padre Fábio de Mello e do Leandro Carnal, um ateu confesso, eles fazem uma brincadeira sobre uma pessoa católica que faz um comentário sobre as possíveis vidas, a sua possível vida numa encarnação passada. E eles próprios riem dessa situação, por quê? Porque uma pessoa está tentando conciliar aquilo que pela fé é irreconciliável. Esse é mais um vídeo do canal Terceira Via. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. Todos os finais de semana nós estaremos compartilhando um vídeo novo. Também todos os dias temos um devocional de no máximo 3 minutos chamado Palavra Amiga. Todos os dias, Palavra Amiga. Todos os finais de semana, sábado e domingo, um vídeo do projeto Conjecturas. Curte, compartilha. Valeu!